Com ela, uma pessoa que tem se preocupado com as emoções do ser humano, a terapeuta emocional Luciana Angélica. Luciana, seja bem-vindo ao programa Personalidades. Obrigada, prazer é todo meu. Nós estamos aqui querendo entender um pouco melhor sobre o aspecto de emoções. Nós sabemos que você tem um trabalho e esse trabalho não envolve só você fazer um atendimento a uma pessoa, é um trabalho muito mais abrangente, que tem assim, uma conotação de realmente fazer que a pessoa liberte as suas emoções e que ela possa ser ajudada por uma profissional como você. Seja bem-vinda e conte para nós um pouco sobre isso. Ok, muito obrigada. Bom, o intuito é fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de conformidade com o que se passa, né? Então, dentro de todas as conexões, as situações que ocorrem no dia a dia, altos e baixos, são necessários, né? E essa base é preciso repensar sobre essa estrutura, para que a pessoa consiga caminhar de uma forma diferente, né? Infelizmente, nós temos uma sociedade que acaba avaliando e pontuando exatamente todas as questões que ocorrem de forma negativa. E a gente não para avaliar o que ocorre, que também foi interessante, também foi importante, né? E as situações todas positivas. No nosso dia a dia a gente tem momentos difíceis, momentos alegres, momentos que nos emocionam mais ou menos, mas também tem aqueles que nos deixam assim depressivos, angustiados e tristes. Eu sei que você tem uma proposta de dar palestras, de trazer assim a pessoa a um entendimento, quebrar, né, essa colocação de não quero me abrir, e ela começa então, através do trabalho que você faz, ela começa a despertar e abrir o coração, abrir a mente para poder conversar e soltar aqueles segredos mais íntimos que ela tem. Perfeito, é isso aí, por aí. É exatamente, conexão, né, de corpo, mente e espírito numa única unidade, o eixo principal, e para que isso ocorra, a mente está o tempo inteiro trabalhando, né? Então, é preciso ter uma compreensão interna para que você consiga evoluir, né, de uma forma favorável, de uma forma a pertencer nos ambientes, na família, nos relacionamentos, de uma forma prazerosa, né? Estamos no movimento dos prazeres. Então, quais são os prazeres que estamos realmente vivenciando? Se deixarmos eles, nós morremos, né? Nós morremos mesmo que vivos. Então, para existir na própria vida, é necessário ter prazeres e buscar, eles são tantos. E muitos acabam ficando em alguns. Né? Eu vou buscar uma filosofia aqui, trazendo você a uma reflexão. Claro. A felicidade, ela tem momentos na vida ou a pessoa consegue buscar a felicidade através das emoções diariamente? Então, isso é uma situação muito interessante, porque a felicidade, ela requer a questão da espontaneidade. Então, todos os dias é possível ser feliz, sim. Mas você tem que fazer alguma coisa para isso acontecer. Pois é justamente dentro dessas compreensões internas, resgatar o que você é de fato, né? Sem as vestimentas morais, sem as vestimentas dos conceitos, das vozes internas, né? Do que os pais imaginam que você precisa ser, né? Do que os amigos querem, como os amigos te veem, é você se conhecer e se permitir, né? Então é possível quando você se permite e consegue traduzir isso em um modo da espontaneidade. Ser você sem preceitos, sem querer agradar o tempo inteiro. Isso traz assim algumas dificuldades, porque você vai encontrar problemas familiares, Exato. Você vai encontrar pessoas que o pai gostaria que ele fosse médico, ele quer ser engenheiro. E isso cria um trauma, uma dificuldade até mesmo de relacionamento familiar. Muitas vezes o marido quer que a esposa seja uma boa dona de casa, ela quer ser uma boa costureira. Ela gosta de fazer um bolo, não gosta de fazer comida. Então isso tudo cria uma certa dificuldade de relacionamento e às vezes a gente vê que essas dificuldades trazem transtornos familiares sérios, onde você encontra muita separação, marido abandonando esposa, esposa também abandonando o marido. E o que a gente tem mais visto nos dias de hoje são essa quebra do casamento, essa quebra familiar. E quando eu toquei nesse assunto família,
eu queria te puxar um pouco assim para falar um pouco sobre seu trabalho, não com família, mas com essa situação assim, de momentos de tristeza, de depressão, de angústia que muitas pessoas estão vivendo, e eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo, elas talvez estejam assim, se não estiverem com problema, tem alguém na família com problema. Perfeito. E eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, como que você pode agir para que essa pessoa consiga sair de casa e te alcançar, procurar você para ter uma conversa, para poder buscar essa ajuda. Perfeito. Bacana, muito bem lembrado desse cenário, né? É necessário entender que é possível se resgatar, né? Entender que nascemos sozinhos e morreremos sozinhos, né? Então, nessa complexidade toda, por que pertencer tanto às pessoas e não a nós mesmos, né? Então, é necessário usar um valor para chegar até mim, né? Usar o conceito de respeitar-se, né? Quando você se respeita, né? Em que momento você utiliza do seu tempo para se respeitar, né? Então, é uma questão que eu proponho a todo paciente, dele se perguntar internamente, diariamente também, hoje como eu poderei me respeitar? E durante o dia vai vir alguma lembrança, alguma situação, né? Isso tem que criar uma certa frequência, um hábito. E à noite, ao se deitar, dependendo do contexto, se perguntar novamente, como eu pude me respeitar hoje, né? Poxa, me esqueci, não me respeitei. Então, como que eu poderia me respeitar, então? Mesmo ainda não acabou o tempo, não acabou o horário, né? Ainda estamos no prazo do dia. Então, nem que seja tomar um chá, né? Comer alguma situação que possa, né? Dentro dos preceitos de saúde, mas entender que cada um tem o seu tempo, cada um merece esse respeito, e se você mesmo não se respeitar nos seus relacionamentos, quem terá esse respeito, né? Então tem que nascer de algum lugar. Se está machucando, se está ferido, né? É importante se olhar, né? Os olhares de fora, os pais, as mães estão apontando, estão evidenciando justamente os defeitos. Ora, lembrei exatamente no início que a sociedade está assim, né? Implica a situação de entender algo diferente, sendo que o contexto também não favorece. Mas é possível você entender o que está acontecendo dentro. Opa, não está legal, né? Meu marido, minha mãe não está me aceitando, não está me entendendo, inclusive, né, fazendo uma diferença de mim, fazendo com que eu compreenda situações que não me pertencem. Então eu preciso me respeitar mais. Eu preciso descobrir e buscar algo para me potencializar, porque eu não sou o que dizem, eu sou exatamente aquilo que eu preciso ser. É filosofia. É filosofia, mas a gente começa então a entender que há uma necessidade de você, não só, vou trocar essa palavra respeito, mas que você precisa impor uma situação para você daquilo que você gosta. Por exemplo, eu gosto de sentar na praia e tomar uma água de coco. Perfeito. E eu não fui hoje porque eu tinha que dar satisfação de alguma coisa. Não, peraí, eu vou parar nesse momento, vou à praia, tomar minha aguinha de coco, porque é uma coisa que eu gosto. É isso que você está se referindo. Exato. Eu quero assistir um programa de TV, mas tem muita gente na sala. Eu vou lá no meu quarto, ligo a televisãozinha e vou assistir. Não preciso estar onde tem todo mundo. Todas as pessoas estão aqui, mas eu preciso nesse momento me preservar, porque eu preciso assistir um programa que eu gosto. Perfeito. É muito interessante isso. Eu faço um puxado aqui no assunto, porque muitos pais imaginam que precisam de muito tempo para dar aos seus filhos, né? E ficam estressados. Mas por falta de conhecimento interno, desconhecem que o tempo é de qualidade. Então é possível, em 15, 30 minutos, você dar um tempo de qualidade, onde você olha para o seu filho, onde você faz um elogio sincero a ele, né? Onde você consiga ter uma conexão diferenciada. Vou puxar uma situação complicada aqui. Você, marido, não precisa levar tua mulher para uma viagem lua de mel, não. Tire 15 minutos para dizer, meu bem, meu amor. Sim. Você, mulher, também precisa cuidar dele. Exato. Não é abandoná-lo. Não precisa, nossa, vou fazer aquele jantar maravilhoso. Não, faz um lanchezinho.
Faça um puxado aqui. Pode fazer o puxado. Pode. Bom, eu puxaria aqui Gary Chapman, né? Que ele coloca as 5 propostas da linguagem do amor, né? Como você ama? Como eu amo? Então, se somos um casal, você conhece os meus modos, né? Fazemos tantos contratos, assinamos tantas propostas, né, de casamento, assinamos contratos de compra de imóvel, um todo. E a gente não coloca, né, no prolabore, na situação ali do nosso contrato, o que estimamos, né? Qual que é o que estimamos desse relacionamento? A gente não põe. É necessário para que a gente consiga desenvolver mesmo o que precisa. Eu acho que quando você vem com essa proposta é muito interessante, porque muita gente está sofrendo porque não sabe nem como começar a resolver o problema. Eu quero te apresentar terapeuta emocional, Luciana Angélica, que vem trazendo uma proposta para mudar a sua vida. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais, que eu estou gostando dessa conversa, e eu acho que se a gente não adiantar, a gente vai ficar aqui mais de 1 hora de entrevista. Vamos lá. Eu sei que você tem alguns cursos, algumas propostas para empresas, porque nesse momento que nós vivemos essa pandemia, a empresa ela precisa de ajuda também. Sim. E os funcionários estão meio perdidos. Fora isso, você também tem dificuldades com empresas, com funcionários. Sim. O que você tem para apresentar para a empresa, para funcionários, nessa perspectiva de uma mudança de hábito e uma mudança do sorriso? Porque você não está trazendo só emoção, você está trazendo um sorriso estampado, porque o coração e a mente dele mudou. Então, alguma coisa diferente vai ser estampada agora. Sim. Eu acho que a motivação do trabalho. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Perfeito. Essa parte individual, ela caracteriza que um círculo existe dentro de um ambiente que está doente. E uma pessoa que pode se tornar sadia, né, sair dessa normalidade que nós queremos se enquadrar, entrar no âmbito do que é sadio, né? Então, ela já pode mudar a estrutura familiar, ela mesma se percebendo e se colocando de forma diferenciada no próprio ambiente. Quando falamos empresa, a empresa ela tem que entender que o funcionário de cada colaborador precisa ter uma estrutura formatada por bases e valores. Quais são eles? É necessário que a empresa tenha os seus. Presente? Porque se a empresa não tiver esses valores já formatados, você vai ter uma variação de valores, uma definição de valores externos, trazendo uma situação de pressão interna, que vai dificultar a empresa, dificulta o trabalho. Então quer dizer que o seu trabalho agora, ele começa a movimentar essa estrutura emocional dos colaboradores. Perfeito. A gente vai justamente conseguir construir essa estrutura, né, pela parte mesmo, né, da direção, e dentro dessa formatação a gente vai buscar traduzir isso para os funcionários, que aí sim há a questão do funcionário querer se enquadrar, né, vestir a camisa, como falamos, né? Como vai vestir a camisa se ele não compreende, né? Se ele entende que um momento aquilo ele pertence, outro momento ele não pertence, né? Para ele realmente se encaixar e se entregar, ele precisa realmente compreender, aceitar e viver aquilo para ele, né? Viver como uma verdade para ele, né? Vai construir algo para ele, vai dar futuro para ele, né? Então, quando ele compreende que isso é elementar, ele realmente vai trazer, vai dar o melhor para a empresa. Quem ouve você falando assim, diz que você entende muito de gestão. E porque dentro da gestão, o que nós precisamos construir? Essa harmonia. Mas só que o gestor, ele não tem essa capacidade que você traz no seu curso. O gestor, ele vai trazer a capacidade apenas da cobrança, da motivação. Mas você agora vem com uma estrutura de trazer uma motivação interna, mental, para que as suas emoções, as emoções do colaborador, sejam modificadas e alcance conseguir construir a visão e a missão da empresa dentro de uma conformidade que vai criar essa situação de vestir a camisa. Perfeito. Interessante. Eu acho que as emoções são coisas assim muito complicadas, na minha maneira de enxergar.
Não sei se você vai me dizer que eu estou errado. Mas, por exemplo, o trabalhador saiu de casa, triste com o filho, chegou no trabalho, com as emoções abaladas, muito chateado. Como é que ele vai produzir? Não produz. Ele vai passar um dia sofrendo, angustiado, triste. E esse trabalho que você faz, como seria isso dentro da empresa para que esse funcionário conseguiria receber esse ensino e colocar isso em prática no dia a dia, sem você precisar estar lá? Ok. Fazer com que ele resgate certas situações que ele acaba sempre nesse modo, nesse modelo, né, que ataca, né, que está sempre querendo ser feroz, mostrar que é maior, né, um empoderamento de questões que são extremamente inúteis, vamos colocar no âmbito profissional e pessoal também, né, que é o orgulho, a avareza, né, o sentimento de ciúmes, que são questões, detalhes que são desejos internos, são perdas pessoais, né? Então, quando ele começa a se encaixar nessas questões e começa a perceber que é possível sim, né, e consegue ter moldes dentro da empresa, né, pessoas que vão trazer essa tradução de uma forma diferenciada, ele consegue fazer com que aquilo se torne real para ele, dentro dos valores, dentro dos novos conceitos que a empresa vai trazer, dentro dos exemplos claros, onde ele vai se perceber, inclusive com técnicas específicas para ele, naquele momento, vivenciar uma emoção, ao aprender a diferenciar as primárias das secundárias, porque é possível uma pessoa que não tem exatidão de diferenciar, inclusive, o que é sentimento de emoção, fazer uma mistura e viver o medo diante de uma culpa. E aí, seguir, né? Aí pra frente. Se esse medo pode ser traduzido por um desafio, né? Pode ser equalizado por uma tristeza que ocorreu e se tornar então uma alegria, né? Então todas essas mudanças dentro de um aprendizado é possível que se faça diferente, melhor. Luciana, eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se está bem dentro do seu contexto, se você vai poder me responder isso da forma que eu gostaria de entender. Para uma empresa, quanto tempo duraria um curso desse para que você tivesse assim, a condição de ajudar a empresa a se estabilizar emocionalmente? Ok. Eu colocaria aqui em torno, uma palestra, né? Em torno de 1 hora, 1 hora e meia, né? De um conceito geral. E um curso para preparar cada funcionário, né? De uma forma bem incisiva, internalizada, em torno aí de 1 mês. Tá? 1 mês seria o suficiente. Seria 1 mês todos os dias, 1 vez por semana? Como é que é isso? Seria em torno de 2 vezes por semana, coisa de 1 hora e meia mais ou menos. A gente encontra muitas empresas hoje que elas precisam ter um funcionário centrado para resolver problemas, demandas, dificuldades com clientes. E muitas vezes a gente mesmo atende um telefone que alguém está nos ligando sem essa condição de nos atender, né? Ele quer conversar, mas não tem essa condição emocional. E eu já atendi o telefone de uma cobrança que não era minha. A pessoa ligou procurando uma pessoa e eu disse, não, essa pessoa não existe no meu telefone. Como não existe? Ela deu esse telefone. E a pessoa teve um rompante do lado de lá e eu fiquei assim, pô, já te disse que não tem ninguém aqui. A pessoa desliguei o telefone, ela ligou mais uma vez. Você está me enrolando, você conhece a pessoa. Então, quer dizer, a gente começa a ver que realmente nós somos seres humanos. Temos emoções, temos tristezas, somos passíveis de todos os erros possíveis na natureza, erros comuns para o ser humano, mas também precisamos dessa centralização para que a gente não sofra tanto como o povo tem sofrido. Eu sei que você tem esse tipo de trabalho, mas tem um outro trabalho também, que é o trabalho de atendimento pessoal, por pessoa. E eu queria que você desse uma abrangência nisso agora, porque as pessoas que estão nos assistindo, muitas delas têm problemas. Sim. Se nós dissermos hoje que não temos problemas, nós vamos nos fazer mentirosos, porque
basta você estar vivo para ter problema. Exatamente. Nós temos, por exemplo, vamos falar de uma família, nós temos problema dentro de casa com gato, com cachorro, com a poeira que não foi tirada, com a louça que não foi lavada, com o lixo que temos que tirar. São problemas que temos que administrar porque fulano não fez, fulano deixou de fazer. Isso tudo cria dificuldades no ambiente e emocional vai lá embaixo. E eu queria que você trouxesse isso de uma forma clara para as pessoas, porque talvez quando a gente começa a falar, e eu brinquei aqui, filosofia pura, muitas pessoas não conseguem entender, não é porque não querem não, mas é porque tem até medo de ouvir certas coisas, porque o medo de se abrir, sim, o medo de apresentar o eu. Então eu queria que você explanasse um pouco isso de uma forma mais assim clara, para que as pessoas possam ser ajudadas, porque muitas delas eu sei que querem ajuda. Perfeito. Fica à vontade. Obrigada. É exatamente essa questão, né? Todos nós precisamos de ajuda, né? Inclusive os terapeutas, né? O terapeuta que não cuida das próprias emoções, ele pode estar vendendo algo, né, subjetivo. Né? É preciso, é necessário, porque diante dessa problematização num todo, você internaliza, né? Você lava as mãos. Agora, troca de máscara de 2 em 2 horas, ou conforme, né, as conformidades no procedimento. Você tem todo um cuidado com a alimentação, com o seu corpo e as suas emoções. Né? Qual é a higiene que você faz? Né? Você estoura quando acumula tudo? Ou seja, né? Aí vem a agressividade, você torna-se diante o seu comportamento de uma forma, na proposta mais na questão mesmo de animalesca, né? Ou na proposta de você ter aí a questão da racionalidade, né? De ter a questão de compreender o que é que você pode falar, o que é que você não pode. Não, porque hoje tem aquela história do politicamente correto, né? E eu não concordo muito não, eu acho que isso aí é você esconder muitas emoções e você se restringir a dizer aquilo que você pensa. Mas continua, desculpa. Não, nunca foi perfeito, é isso mesmo. Então a gente precisa trazer sim essa questão que todos nós precisamos, né? É um cuidado necessário e quanto mais você se conhece, é preciso ter uma aliança terapêutica, né? Essa é uma questão da psicanálise, inclusive, né? Que é uma identificação profissional. Então é preciso confiar que o outro não vai te julgar, né? O que mais nós temos medo para abrir essas emoções é justamente as pessoas apontarem as questões morais, né? As questões dos julgamentos que a família faz, que a igreja faz, e uma série de outras. Então, dentro dessa proposta, há o desafio do profissional ter o cuidado de não julgar. Quando esse profissional conquista, né, e há uma troca energética e uma parceria ali é findada, então é sim feito a parte de um desenvolvimento, onde há comprometimento e responsabilidade de ambos, semanalmente, nesse processo que vai desenvolver sim, né, de uma forma grandiosa, o desenvolvimento emocional. Mas você fazendo só a sua parte e eu não fazendo a minha, isso não significa que isso vai resolver o problema. Você tem que trazer a técnica, eu tenho que usar a técnica, tenho que me basear na técnica para começar a ter uma mudança de atitude, uma mudança comportamental. Se eu quero começar e não continuo, o que isso pode criar para mim? Deixa eu exemplificar melhor. Tem muitas pessoas que elas começam um tratamento e elas não conseguem terminar, porque acham que já deu para mim. Sim. O que você podia dizer aqui para a gente sobre isso? Pois é, justamente nessa proposta aí onde moram os maiores desafios, é quando você acha que tá tudo bem. Não tá tão tudo bem assim não, né? Você começou a se perceber, você se fortaleceu, possivelmente em alguns elementos de forças internas que você se sente mais à vontade, porque você consegue conhecer, né? Então, de repente, você alimentou o orgulho, alimentou aí esses elementos, né, que deixam você se sentir bem, né? Questões da autoestima dentro de algumas propostas, porque pensar em autoestima há uma necessidade da gente ampliar esse conhecimento,
Muitos pensam que é olhar para o espelho para ver a beleza, e é sim ver beleza, mas é beleza no seu contexto humano. Qual é a sua proposta humana, né? Espiritual, emocional e mental. Então você vai olhar ali, você vai conceituar os seus valores que você recebeu, aqueles que você realmente pegou para você, né? A sua segurança, a sua independência emocional de decidir, saber dizer não nos momentos certos. Isso é um problema, né? Pessoas não conseguem dizer não. Isso, muitos. É uma parcela grandiosa aí que não consegue, né? E é um cuidado a ser buscado na terapia. Só que esse indivíduo ele só vai conseguir realmente dar continuação se ele consegue compreender que em terapia ele está com uma pessoa que vai fazer com que dê segurança a ele para ele se desenvolver, né? E ele consiga perceber que não, realmente eu preciso ir mais. Ainda não senti tudo que eu precisava. Eu não consegui reconhecer ainda tudo, né? Ser honesto, uma palavrinha básica, né? Ser honesto consigo mesmo e compreender que ainda... Isso é uma coisa que está difícil nos dias de hoje. Não todo. Não todo, mas está difícil. Por quê? Nós estamos num país que a corrupção começa aqui embaixo. A gente começa a entender que existem desafios que precisam ser vencidos e nós sabemos que é difícil mudar algumas coisas. Sim. A gente tem visto aí pessoas fora da fila de banco, mas alguém disse assim, ele não pode furar a fila, tudo bem. Mas essa mesma pessoa que disse que não podia furar a fila é conhecido do dono de um restaurante, chegou lá no restaurante, olhou assim para o garçom e falou, e aí? Já sabe que o garçom vai dar um dinheirinho para o garçom, vem cá, a sua mesa está reservada. Passa na frente de todo mundo, não tinha mesa reservada. Então, são as mínimas coisas que a gente começa a ver que tem que existir, tem que começar a haver uma mudança nossa, Sim. do nosso comportamento e querer fazer isso. Sim. Mas... cadê os exemplos, né? a gente fica cadê os bons exemplos? A gente fica meio triste, né? Pois é. Porque o povo sofre, as pessoas sofrem, a família sofre e muitas vezes não querem abrir mão desse tipo de coisa. Sim. Nós somos moldáveis, né? A PNL traz isso muito claramente, entre outras áreas aí estão traduzindo também, né? E dentro desse comportamento que é possível, né, a gente se modelar em alguém, né, nós temos as condições de fazer da parte errada, que é o que mais nos é mostrado, né? No geral, eu coloquei num todo, porque há muitas visibilidades diante dessa questão negativa, mas há também da parte positiva. Então, quais são os modelos que estamos nos espelhando, né? Quais são as estruturas que realmente têm elementos que vão nos permitir exatamente aquilo que nós precisamos, né? Os valores familiares, espirituais, né? De vivenciar aquilo que a gente quer entregar para os filhos de fato, né? Então, está faltando isso, né? Está faltando esse desejo de compreensão do onde o ser humano pode se encaixar, se modelar e perceber que é possível ele traduzir aquilo para ele também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Que eu coloquei uma situação, mas tem uma outra situação que eu queria colocar. Olha só, eu falei sobre a pessoa que entra no restaurante, chama o garçom, sabe que vai dar uma gorjetinha, ele consegue uma mesa. Tudo bem. Agora pensa comigo, existem exemplos bons? Existem. Mas existe algum tipo de exercício físico que você trabalhe para que a gente possa começar a nos policiar com as nossas emoções? Você trabalha com um tipo de exercícios físicos também? Sim, perfeitamente. Isso é feito, sim, para a pessoa conseguir compreender que as pessoas só entregam aquilo que elas conhecem. E você, se conhece algo que é melhor, se você não traduzir isso nos seus passos, ou seja, a sua ação bater com a sua fala, não havendo congruência, de fato, quem é você? Né? Então, quando você se conhece e realmente traduz isso no seu comportamento diante da sua fala, você vai sim propor um molde. Porque você pode ser o molde.
E aí eu coloco, se você me permitir, a possibilidade de trazer um exercício que meu filho, né, trouxe para mim. Ele me questionou: mãe, um amigo menor que ele, mãe, ele me copia em tudo. Tudo que eu faço, ele faz igualzinho a mim. E eu falei: filho, mas o que isso tem de ruim? Tem algo que desfavorece para você? Minha mãe, ele está me copiando. Eu falei assim: ok, mas olha que interessante. Ele se sente confiante diante do que você faz. Ou seja, eu percebo que há algo favorável, né? Você está dando bons exemplos. E isso é interessante. A gente gosta de se modelar em pessoas que a gente confia. E meu filho: mãe, eu não parei para pensar dessa forma. Gostei. É verdade, faz diferença. Faz toda a diferença. Quando a gente percebe que as pessoas não tentam copiar a gente por inveja, mas porque a gente tem um significado, porque a gente tem um diferencial uns para os outros. E que a gente mostra isso. Muitas vezes elas não falam, né? O elogio está em escassez, né? Quem é que elogia com verdade? Elogia com uma proposta de interesse. Sim, né? A maioria das vezes. A maioria das vezes, infelizmente. Mas há sim esse conceito de mudar, né? De você conseguir se resgatar. E como eu te falei anteriormente, a proposta de mudar o ciclo vicioso numa família, de você ser uma proposta diferente para ela e de propor novidades que são sadias. Essa é a ideia. Você quer ver uma coisa? Tem uma pessoa que eu conheço, que ela está meio gordinha, assim, com 100 quilos a mais do que eu peso. Ok. É bem pesadinha, né? Então ela tomou uma atitude, ela disse assim: eu vou fazer o seguinte. Ela foi ao médico e tal, não sei o quê, e ela não conseguia parar de comer. Ela colocou um sininho na mão. Então toda hora o sininho balança. E ela disse assim: bom, se o sininho balançou é porque eu não posso comer. Mas ela adora um bolo de chocolate. Vai na padaria e compra um bolo de chocolate. Aí ela vai e muda o sininho para a outra mão. Ok. E ela fez um ranking com ela de 24 horas. Se 24 horas ela ficar com o sininho na mão só, ela passa a comer um pedaço de bolo do terceiro dia. Mas ela tem que conquistar isso. E ela não está conseguindo conquistar. Muda sininho para cá, muda sininho para lá. E essa história do sininho, eu achei assim, eu achei interessante. Falei para ela: você precisa dar jeito na sua vida. Porque se você não tiver uma atitude de falar: eu vou mudar, eu quero abandonar isso, eu preciso emagrecer, porque emagrecer não é só estética, é saúde. Então ela precisa emagrecer, ela está muito obesa. Ela diz assim: vamos ver o que eu vou fazer, mas é difícil. Então quando as pessoas elas têm uma consciência da necessidade de mudança, mas ela fica brincando com isso, eu tenho certeza que ela não vai conseguir atingir o objetivo. Sim. Mas eu queria te ouvir sobre as consequências que isso trarão para ela. Perfeito. Bom, eu imagino que cada um está em uma determinada situação, principalmente em falar, né? Como eu já trabalhei com essa questão do emagrecimento, há uma proposta, há uma voz interna que diz para ela o quanto ela permite que aquela voz seja automática e ela desmereça. Então, para que ela vai emagrecer? Para que ela vai ficar melhor se aquele conceito ali está estável, né? De uma certa forma, o inconsciente dela compreende, né? Daquela forma. E ela precisa aceitar e perdoar certas vozes, né? Falar, mudar essas vozes para que fale outra proposta. Então, é dentro dessa situação toda que faz com que ela encontre opções. Opa, peraí, deixa eu fazer uma coisa mais correta comigo, porque o único prejudicado é ela mesma, né? E ela aceita aquilo. Então ela vai deixar de aceitar. Né? É difícil? Tudo é. Né? Todas as situações têm suas dificuldades. A vida já é difícil por si só. Se nós não criarmos uma situação para que ela seja melhor, ela vai continuar sendo mais difícil a cada dia. Perfeito. Ela é difícil, mas ela é valiosa. Ela é valiosa, sem dúvida. Eu não estou tirando o valor. Eu estou me referindo assim, porque a gente sabe que das dificuldades que nós temos no dia a dia. Se nós não fizermos o que você diz, refletir, nos amar primeiro, dizer: eu preciso cuidar de mim, preciso tomar minha aguinha de coco, eu preciso tomar meu chazinho, eu preciso disso porque eu tenho que me valorizar, eu tenho que cuidar de mim, aí não tem jeito. Perfeito. E eu achei assim, eu tô achando que eu vou até entrar nessa história dessa psicologia aí, porque a gente precisa, falando sério agora,
nós precisamos refletir no dia a dia. Sim. Eu outro dia chamei meus filhos e disse, olha, eu vou parar, eu estou fazendo alguns cursos que está me estressando. Ok. Então eu resolvi parar, eu falei, não vou fazer. Uhum. Não é porque eu não quero fazer, mas eu acho que está na hora de eu cuidar de mim. Então eu tomei uma decisão. Uhum. Então eu acho que quando você toma uma decisão, você precisa olhar horizontalmente, dizendo assim, o que é melhor para mim? Se eu continuo fazendo, eu vou ter um desgaste muito grande. Vamos supor, eu estou trabalhando em 10 empregos, 2 empregos, 3 empregos. Estou ganhando meu dinheiro, vou pagar minhas contas. Mas por quanto tempo eu vou conseguir fazer isso? Exato. Então são perguntas palpáveis que nós precisamos analisar e refletir. Agora eu sei que você também hoje está trabalhando com a pandemia de uma forma online, home care, presencial. E eu queria que você abrisse esse leque aqui, explicando porque nós precisamos de ajuda, o ser humano precisa de ajuda. Eu tenho certeza que você é uma pessoa, pelo que a gente tem visto, a sua motivação no trabalho é a motivação de ajudar pessoas. E eu queria que você esclarecesse isso de uma forma que as pessoas possam entender como elas podem te buscar. Perfeito. Bom, primeiramente agradeço, né, esse olhar que você deu, né, diante do meu trabalho e colocar a situação de que elas podem buscar no momento que elas realmente estão precisando, mas que elas compreendam a seguinte proposta. O que é que eu estarei disposta ou disposto a perder do trivial para ganhar, que é fundamental, que é necessário? Esse conceito dentro dessa pergunta vai levar com que a pessoa perceba se realmente ela quer fazer algo por ela. Né? Não existe ninguém que pode fazer nada por ninguém, a não ser que realmente exista esse movimento. E é assim que a pessoa pode me buscar, né? De uma forma que ela vai conseguir chegar até as respostas que ela precisa comprometidamente. Porque sem compromisso não tem jeito. Não tem jeito. É como se fosse um casamento. Eu preciso buscar a Luciana Angélica porque eu preciso ser feliz. Mas eu não vou assinar no papel, mas eu vou assinar um compromisso de me comprometer com a agenda e com aquilo que for proposto. Perfeito, exatamente. E aí, dentro das possibilidades, seja no online, né? E eu tenho do Brasil todo online, em torno de 1h15, 1h30, né? Sempre estendendo isso para a gente trabalhar a emoção, para que a pessoa consiga falar, externalizar o que é preciso, né? Conseguir compreender o que de repente está dolorido e ficar bem, para ter uma semana diferenciada. Essa é a intenção, né? E semanalmente, né? Dentro de um período onde ela realmente consiga se perceber. Eu proponho sempre poucas sessões para que ela tenha no mínimo alguma resposta. E aí para frente vai ser para ela se perceber e resgatar e formatar valores que vão ser pro resto da vida. É digno dela, para a vida dela. Deixa eu ver se eu consegui entender. Você faz uma situação para que ela consiga entender a situação, revendo ela, analisando a situação, onde ela vai começar a querer vencer. Depois que isso passou, entra na fase dela resgatar valores para que ela consiga continuar andando na sua vida sem precisar do seu auxílio naquele momento. Perfeito. Ela vai começar a entender que esses valores serão resgatados e ela vai começar a conseguir a suportar o dia a dia e sobreviver em muitas emoções. Perfeito. Você trouxe várias caixinhas, né? Sobreviver. Vamos deixar de sobreviver para viver, né? Temos esse direito, né? E há tantas pessoas sobrevivendo com a possibilidade de viver a partir do momento que quer viver diferente. Às vezes aquilo que a gente fala, ela puxou um gatilhozinho aqui, sério. Porque o que eu quis dizer é realmente isso, que pessoas estão tentando sobreviver. Você diz,
Sai da sobrevivência e venha viver. Viver feliz, alegre, contente. Exato. Venha se descobrir, Exato. venha ser uma pessoa nova. É possível, por que não? Né? Porque você vai se permitir viver o que você está condicionado. É uma condição que você aceitou, que disseram para você de alguma forma, né? Aquilo, ou nem te disseram, mas você compreendeu daquela forma. E você está... É a sua vida, está passando, né? Tempos e anos, décadas. Que coisa boa. Meu Deus do céu, é interessante, porque às vezes as pessoas não conseguem entender que ela tem condição de viver feliz. Sim. Mas se entrega numa depressão, numa angústia, em valores que não tem valor nenhum, mas... Puxaria aqui depressão, né? Não podemos usar ela como muleta. Depressão é um momento, e isso é libertador. Porque a qualquer momento também podemos sair dela e viver algo diferente. Opa, né? Então é possível? É. Você vai conhecer suas dores, cicatrizar, né? Tudo que é possível internamente, tem o seu tempo hábil, e depois se reestruturar para ficar bem, para viver de forma diferente, compreendendo como você deve agir, que certas pessoas vão agir daquela forma, porque elas também não se conhecem. Então, terá o momento delas, talvez não, mas não te pertence, né? Pertence você viver bem. Coisa linda. Como é que as pessoas te encontram hoje? Dá seus endereços, fala sobre o seu site, o que você tem em rede social, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter que te procurar, porque até eu estou aqui pensando em como ajudar pessoas a te encontrar, porque a gente sabe que tem muita gente sofrendo. Okay. Bom, hoje na Google aí, né? Pode me procurar como www.lucianaangelica.com.br. No Instagram eu tô como @lucianaangelicaoficial, né? Onde diariamente é possível ter uma conexão, falar comigo, né? Ali pelos stories, me acompanhar o que eu estou fazendo, o que realmente eu estou trabalhando. E tô no YouTube também como Luciana Angélica, né? E agora atendo, né, online também e presencialmente aqui em Vila Velha, na Praia da Costa, por enquanto, estou nessa região. É isso. Luciana, eu gostei do papo, achei assim que a gente vai ter uma conversa dessa mais para frente, porque pessoas estão sofrendo muito e precisam de um alento, uma palavra que possa trazer assim, não vou dizer uma novidade, mas eu vou dizer com uma esperança nova, de ela dizer assim, olha, muitas pessoas estão segurando a religião, outras estão segurando no trabalho, outras buscam a religião mais do que nunca, mas muitas vezes até mesmo a religião ela precisa de paciência de alguém para ouvi-la. E diante da nossa conversa aqui, eu achei assim muito interessante a sua conversa, o seu trabalho, eu achei assim, eu não sabia que existia esse lado aí não, sabe? Eu estou aprendendo hoje aqui e fico assim lisonjeado de ter tido você aqui para essa conversa gostosa, esse bate-papo agradável, e deixar aqui para você deixar suas considerações finais. Eu que agradeço, né, essa empatia de dar a liberdade de dizer, né, o que eu estou trabalhando e principalmente por fazer essa troca dentro de uma situação humilde de também aprender, né, e a gente vai trocando, essa a questão, né, quanto é possível aprendermos uns com os outros, indiferentemente de idade, de tempo, de gênero, e isso é possível a todos, e que isso estenda a outros corações, a outras propostas, a outras pessoas que estejam assistindo aqui. Que coisa linda, obrigado, Luciano. Nosso programa Personalidades fica por aqui. Eu gostaria que você visitasse as nossas redes sociais, Facebook, o nosso Instagram, também o nosso canal do YouTube. Ali você vai poder se inscrever e assinar o sininho para poder receber as nossas notificações. Ficamos por aqui, até a próxima, se assim Deus nos permitir.